E aí galera, tudo bem? Bom, então gravando mais uma aula de redação hoje. Então ainda continuando, né, na, com as qualidades discursivas, né? Então nós já vimos lá a unidade temática, concretude e objetividade. Então vamos ver hoje a última qualidade discursiva, né? Que é o questionamento, né? Então sempre lembrando que isso aqui foi retirado daquele livro do professor Paulo Guedes, né, um manual de redação, da redação escolar ao texto, né, que é um livro muito bom, né, já coloquei lá a bibliografia no material que eu mando por escrito, né. Então se alguém tiver interesse um dia de adquirir esse livro, é uma ótima ideia, né, um livro muito bom, esse livro do professor Paulo Guedes. Então vamos lá, questionamento, então a nossa última qualidade discursiva. Assim, ó, não é uma qualidade discursiva que eu diria como obrigatória no texto. Ela tem importância, claro, mas não é uma qualidade discursiva que, no caso de não estando presente no texto, te tiraria nota. Não, mas é algo que ajuda. Teu texto com certeza vai ganhar em qualidade. Então, questionamento. Envolve o leitor, mobiliza as suas energias intelectuais, convoca-o a participar da solução ou pelo menos do equacionamento do problema que o texto apresenta. Então, no caso, o questionamento seria o autor do texto lançar algum problema, né, alguma questão a ser resolvida, né? Então, isso vai gerar no leitor uma curiosidade. Então isso seria o questionamento. Então lançar algum problema, alguma questão a ser resolvida, né, no início do texto. E isso geraria, né, no leitor aquela curiosidade para tentar resolver aquilo ali. No caso, para tentar identificar, né, a solução do problema. E aí, claro, obviamente o leitor depois vai encontrar, né, no restante do texto a explicação para a resolução do problema. Mas então seria apresentar já de início, né, algo que chamasse a atenção do leitor. Então, o questionamento faz parte da natureza específica do tema do texto dissertativo. Ele precisa apresentar ao seu leitor um problema, uma questão que possa afetá-lo, incomodá-lo, agradá-lo. E propor uma solução para esse problema, ou equacioná-lo, mostrando o caminho pelo qual ele poderia talvez ser resolvido, ou ainda denunciá-lo, trazendo ao conhecimento, à consciência do leitor. Tá? Então seria isso no caso do questionamento. Então o autor lançar uma questão, né, uma questão que precisa ser resolvida, né, algo que chame a atenção, e depois ao longo do texto, claro, o autor do texto vai tentar solucionar o problema, ou dar pelo menos uma proposta, né, de resolução. Então, o exemplo que a gente vai usar para análise é aquele texto do professor Eduardo Sampaio, que é aquele texto que foi utilizado lá nas primeiras aulas, lá, quando a gente estava trabalhando com diferença entre texto dissertativo argumentativo e texto dissertativo expositivo. Tá? Então, esse texto pode servir de exemplo. Então, no final ali do primeiro parágrafo, o autor, no caso, ele coloca a seguinte frase: para esse fim, seria a redução da maioridade penal um componente de primeira grandeza? Então vejam que com essa frase ele está lançando uma questão que precisa ser resolvida, né? Uma questão, inclusive, que gera muitas dúvidas, né? Então isso aqui seria um exemplo de questionamento. Tá? Então uma questão que está convocando o leitor a tentar resolver o problema, né? Está lançando isso aqui, né, para o leitor pegar e, opa, será como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que seria? Será que realmente a redução da maioridade poderia resolver o problema? Então veja, ele lança algo que chama a atenção do leitor, né? Claro, e aí depois, durante o texto, claro, ele dá uma tentativa, né, de explicar, né, o porquê que a redução da maioridade penal, no caso desse texto, a opinião do autor, né, depois ele acaba mostrando que realmente
a redução da maioridade penal não resolveria os problemas, né? Mas veja que ele lança então essa frase, né, que é um problema, né, uma questão a ser resolvida, que gera já no leitor de início uma curiosidade para responder. Veja que realmente, quando a gente se coloca na condição de leitor e tu pega uma frase como essa, tu fica curioso, mas opa, mas qual é que será enfim, a solução que o autor vai tentar dar para esse problema, né? A gente pode realmente, né, fazer esse teste como leitor e realmente funciona, né? Realmente funciona. Tá? Então veja que essa frase ela lança uma questão a ser resolvida, faz com que o leitor se interesse pelo texto, vendo ali uma possibilidade de resolver um problema. Tá? Certo? Bom, galera, então era isso, tá? Então essa foi a última qualidade discursiva, mas eu ainda vou colocar mais alguns vídeos, né? Porque ainda está faltando mais alguma coisinha, tá? Mas é muito pouca coisa, né? Enfim, nós já vimos aí várias qualidades de um texto, né? Pegamos lá desde o início, né? Trabalhando com questões ali muito, eu diria muito simples, né? Aquelas questões mais básicas ali, como diferenciar, né, um texto dissertativo de um texto argumentativo, o que são tipos textuais, gêneros textuais, né? Então veja que a gente fez um trabalho aí bem consistente até agora, né? Claro que isso não significa de maneira alguma que essas aulas seriam assim um ponto final, né? Um ponto de chegada para o aluno, de modo que o aluno, não, agora eu já estou pronto. Não, claro que não. Mas a ideia é de que com cada aula dessa o aluno dê um passo à frente, né? Eu tenho certeza de que o aluno que leu o material, tentou se esforçar, eu tenho certeza que alguma coisa de contribuição, né? Alguma coisa agregou ao conhecimento que ele já tinha sobre questões, né, de produção textual. Certo, pessoal? Então tá. Até mais.